Olá, sou o professor Alessandro Saad do projeto Prima. Vou apresentar a videoaula do tópico 6, referente a constante de Euler e aplicações. Então, vamos à aula? A constante de Euler, o E, o número natural E. Considere a expressão 1 mais 1 sobre n elevado na n. E, com o auxílio de uma calculadora científica, atribua valores inteiros a n. Verificaremos que à medida que o valor de n aumenta, a expressão se aproxima do número 2,718 reticências. Vamos ver aqui. Esse número, gente, é identificado pela letra E, o número de Euler, e chamado de constante de Euler. Façamos os cálculos variando os valores de n utilizando 5 casas decimais. Então eu já tenho aqui calculado, Então eu chutei valores, eu dei valores para n, tá? N igual a 10. Aí tive como resultado, substituindo nessa expressão, 2,59374. Aí dei o valor 100, foi aumentando assim, multiplicando por 10, potências de 10. Aí foi para 2,70481. Depois botei o valor 1000 para o n, deu 2,71692. Depois botei 10.000, 2,71815. Depois 100.000, e olhem que os valores já não estão mais mudando tanto, 2,71827. E por fim ele 1 milhão, e ficou 2,71828. E se eu vou botar 10 milhões, o valor não vai mudar mais. Essas 5 casas decimais, elas já não mudam mais. Elas vão ficar sempre as mesmas. Vai mudar para as próximas casas decimais. Tá? Então, gente, nós podemos dizer que o E é aproximadamente, esse número E é aproximadamente 2,71828. Ou ainda, sei que alguns de vocês não estão familiarizados, mas o limite, quando esse número n tende a infinito, dessa expressão 1 mais 1 sobre n elevado na n, vem a ser o número E, a constante de Euler. Tá? Vamos ver o exemplo na aplicação. Considere a função f de x igual a e na x, onde e é a constante de Euler. Pergunta, a função é crescente ou decrescente? Bem, notemos, então por esse item A, note que E é aproximadamente 2,718. Tá? E esse número é maior do que 1. Maior do que 0, obviamente maior do que 1. Logo, f de x igual a e na x, ela é crescente. Então, essa base é maior do que 1. Então, a minha função exponencial e f de x igual a na x, ela é crescente. Bom, qual o domínio e a imagem da função? Bom, gente, a gente já viu lá, na aula sobre domínio e imagem, sobre iniciando a função exponencial, o domínio da função, dessa função exponencial, e com a e de x não é diferente, vai ser todos os números reais. Todos os números reais, positivos, negativos, zero, não vai ter problema nenhum, tá? E a imagem da função, ela vai levar, desde a função seja e na x, será o r mais menos o zero, ou seja, todos os reais positivos, Bem, e por último, o esboço do gráfico da f de x. Bom, na verdade eu tenho o gráfico que eu fiz no GeoGebra. Vamos para a próxima tela, tá? Então, o esboço do gráfico, ou seja,
chutei valores ali para x, ó, de menos 5 até 3, né? E fui obtendo os valores para f de x, né? E olha como é que ela fica lá. Ela fica bem pertinho do zero aqui, quando você tem menos 5, menos 4, né? E ela passa pelo 1, 0 e 1, é como toda função exponencial. Depois ela vai crescendo de forma absurda, né? Ou seja, quando x é 1, ela for o próprio e, que é 2,718. Depois aqui ficou, quando x é 2, ficou e ao quadrado, que deu 7,38. Depois 3, que ficou 20,08, e aí foi, né? E aí foi, tá? Então ela cresce muito rápido, ela tem um crescimento muito forte, né? Então esse é o esboço do gráfico da função e elevado na x. Bom, que é a função, muitos chamam de exponencial mesmo, que é a função e, x, né? Exp nas calculadoras. Bom, agora a gente vê uma outra aplicação, olha, uma aplicação que é o crescimento exponencial. Tá? Bom, as funções exponenciais servem para modelar crescimento ou decrescimento populacionais. O modelo matemático que deu origem à função exponencial é conhecido como modelo de crescimento exponencial. De modo geral, se tivermos uma grandeza com um valor inicial, a gente vai chamar de P0, e que cresça a uma taxa igual a K por unidade de tempo, então, após um tempo, medido na mesma unidade de K, o valor dessa grandeza P será dado por, ou seja, P de T, ou seja, P em função da população final em função do tempo, será igual a população inicial vezes 1 mais a taxa elevado na T. Tá? Vamos ver um exemplo, já vou explicando esse K, essa população inicial, tá? E tem que ter alguns cuidados quando a gente está falando de porcentagem. Bem, na matemática financeira, olha só que interessante. Um empresário ficou devendo R$600 a um banco que cobra juros compostos a uma taxa de 16% ao mês, durante 12 meses. Qual foi o montante devido no final desse período? Gente, ó, notem que a população inicial, ou seja, o valor inicial é o P0, ó. É o capital inicial, né? Que é os R$600. Ok? Ó, a taxa de juros K, a taxa de crescimento é K. Notem que não é 16, é 16%, que é o mesmo que 16 por 100, que é igual a 0, se eu faço 16 dividido por 100, que é 0,16, tá? Ao mês. Então é 0,16, aumenta 0,16. Já cada real emprestado, 16 centavos será o juro por mês. Só que composto, né? E o período de tempo, né? T igual a 12, não simplesmente um 12, mas 12 meses. O que a gente quer é não a população, mas o valor, então um P de 12. É isso que a gente quer. Bem, fazendo as continhas, ó, lá, clicando na fórmula, ou seja, o P de 12, ou capital ou montante em 12 meses, né, vai ser igual ao P0, que é 600, vezes 1 mais K, ou seja, 1 mais, não o 16, mas o 0,16, que é 16%, né, elevado na T, que é 12. Ó, só ajeitando, fazendo os ajustes, só P de 12 é igual a 600 vezes 1,16 elevado na 12. Bom, eu já tenho esse cálculo de 1,16, tenho os cálculos prontos aqui, tá? Vocês podem conferir aí no 1,16 elevado na 12, eu usei a calculadora científica, tá? Então, vezes, isso aqui dá 5,93603. Eu arredondei, tá? Fiz um arredondamento. Multiplicando por 600, arredondei também para duas casas decimais, tá? Obtendo, então, 3.561,62 centavos. Então, né,
Notem que isso é uma taxa de juros de 16% ao ano. O quanto que ele cresceu, né? Ou seja, o quanto que aumentou o valor, e fazendo aí uma analogia com o cartão de crédito, essa é mais ou menos 16% ao mês, é mais ou menos a taxa cobrada no cartão de crédito. Imagina um indivíduo que tenha ficado devendo esses R$ 600 e deixou de pagar. Após um ano sem ter pagado nada, a dívida de 600 vai passar para 3.561, se for mantida essa taxa de 16% durante esse ano inteiro. Tá? Então é até a gente deve pagar sempre quando a gente faz uma dívida em cartão de crédito. A sugestão é: pague tudo. Deixe de pagar uma outra conta, mas não deixe de pagar o cartão de crédito. Sempre pague o cartão de crédito em dia, para nunca ficar devendo, porque a taxa de juros que é cobrada nas transações de crédito, no cartão de crédito, ela é muito alta. Tá? Vamos ver um outro exemplo agora: o crescimento populacional. Aqui eu trouxe de uma cidade, né, da cidade de Rio Grande. Ó. O número de habitantes da cidade de Rio Grande é hoje igual a 196 mil e está crescendo a uma taxa de 5% ao ano. Então eu posso dizer que a população inicial, ou seja, o P0, ó, é igual a 196 mil. Ok? Bom, a taxa K é de 5%, que a gente já viu que é 5 por 100, que é o mesmo que 0,055 centésimos, né? Ao ano. Ela cresce ao ano 5%. A cada ano, já a cada 100 habitantes, né? A cada 100 habitantes vai aumentar 5, né? Qual o número de habitantes daqui a 8 anos? Então o tempo é 8 anos. Nota que tem que estar na mesma unidade. Ó. A taxa ao ano e o prazo também ano. A gente quer saber o quê? Qual o número de habitantes daqui a 8 anos? Já? A população em 8 anos. É o que nós queremos saber. Então, ó, a P de 8 vai ser igual. População inicial, que é 196 mil, vezes, vou fazer direto, 1 mais I, 1 mais K, né? Vai ficar 1,05 elevado na 8. Eu já tenho esses cálculos prontos aqui, tá? Então, vai ficar 196 mil. Eu arredondei para não arredondei, deixei 6 casas decimais, ó. Ficou vezes 1,477 455. Isso aqui é 1,05 elevado na 8, tá? Multipliquei por 196 mil, então ficou P de 8 igual a... Também arredondei para o inteiro mais próximo, tá? 289.581. Só que, claro, gente, a população de uma cidade aí, 581, ela não cresce aí, a cidade como, né, aqui do Rio Grande do Sul, elas não estão crescendo a 5% ao ano, elas estão crescendo a entre 1% e 2%, é um crescimento muito pequeno, tá? Então, em 8 anos, né, ela aumentou tanto assim, mas não. Essa é uma taxa fictícia que a gente criou, tá? Então é isso. Por hora é só. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.